Vem comigo que eu vou te ensinar a prensar bolo. Eu coloco leite de vaca e leite condensado nesse recipiente que vende em casas de laticínio. É um recipiente para molho, geralmente lanchonete utiliza para pôr molho e confeiteira utiliza para umedecer o bolo. Eu coloco de forma que ele fique completo, tá? Agora eu tô alinhando os bolos, acertando, retirando as imperfeições, né? Geralmente o topo do bolo ele fica arredondado e a gente retira para poder alinhar bem o bolo, tá? Lembrando que tem que fazer isso quando ele já estiver totalmente frio. Eu já fiz isso na massa comum, na massa básica, amanteigada. E agora eu tô fazendo na massa de chocolate, tá? Eu faço até eu ver que ele ficou bem alinhado. Agora eu venho para a parte de segredinho do bolo, né? É a forma que a gente vai prensar o bolo faz toda a diferença. Aí eu pego esse saquinho que vende também em casa de laticínio. Geralmente a gente compra o rolo, né, desse saquinho para embalar a mistura. Mas se você não quiser comprar, você pega lá no supermercado, quando for fazer compra, uns doisinhos, né? Discretamente, não vai ter problema. E você vai ter que abrir ele, cortar igual eu fiz aí, demonstrei no vídeo, e depois moldar. Da mesma forma que você assou o bolo, uma delas você lava, né? Seca bem e coloca o plásticozinho, tá? De forma que ele fique assim como eu coloquei, né? A forma toda coberta. Aí eu já cortei o bolo, cortei ele ao meio, só fiz uma camada, na verdade gerou 2 camadas, né? Cada bolo. E já umedeci, né? Sempre quando eu vou umedecer, eu balanço ali o recipiente para poder ficar bem misturado, tanto o leite quanto o leite condensado. Umedeço bem e eu venho colocando os recheios, tá? Eu gosto de intercalar os recheios. Se eu coloco a massa de chocolate, eu boto o recheio de galac. Eu acho que fica bonito na hora de cortar o bolo, dá um contraste, mas isso é a gosto, tá? Não é uma regra. E aí eu vou fazendo até terminar todos os discos, né, de massa de bolo. Vou colocando, vou umedecendo e vou colocando o recheio alternando. Tá? Coloco com a colher mesmo e eu vou espalhando tanto com a colher ou com uma espátulazinha. Resolvi pegar minha espátula que eu tenho, que eu acho que alisa melhor, né? Não sei se vocês repararam, se deu pra ver no vídeo, mas o meu recheio Galac, ele tava mais frio, então ele ficou um pouquinho mais consistente. E o de chocolate que eu fiz depois, né? Não pude deixar esfriar muito tempo, mas ele tava quase frio, né? Já dava para trabalhar. Ele ficou um pouquinho mais mole, mas não atrapalhou o processo, não. Aí eu resolvi acertar um pouquinho mais a massa, eu vi que ela tava um pouquinho, digamos, desalinhada, né? E umedeci também. Eu vou fazendo isso sempre, esse processo, né? Mas sempre balanço ali antes de umedecer, né? Para ter certeza que misturou bem o leite condensado com o leite. Aí eu venho pro recheio de galac. Ele tá até um pouquinho mais difícil de espalhar, né? Que tá um pouquinho mais consistente, mas tá dando para espalhar. Quando não der, gente, uma dica, coloca no micro-ondas, né? Dá uma aquecidinha, pouco tempo, temperatura média, para não queimar, é só para amolecer, porque quando vai ao micro-ondas ele amolece, tá? Aí eu vi que tinha acabado meus discos, só tinha mais um. Aí eu resolvi fazer uma lambança, acabei sujando a mão aí, mas como é um bolo para casa, tudo bem. Eu peguei o recheio de chocolate que ia sobrar muito, né? Ia acabar estragando e resolvi colocar em cima do recheio, direto ao outro recheio de galac. Utilizei as mãos, minha mão tá super limpa, né? Lavo toda hora. Mas volto a falar, um bolo para casa, tá? Se você for fazer um bolo profissional, evite fazer isso, né? Por mais que as nossas mãos, toda hora a gente lava. E agora eu venho aí fazendo um acabamento. Peguei a espátula, passei em volta. Se não tiver uma espátula,
Passa uma colher ou uma faca sem serra de preferência. Eu pego esse saquinho que ficou do lado de fora, grudo bem no bolo e eu boto um paninho de prato limpo, seco, em cima desse bolo, levo para gelar, tá? De preferência 24 horas, para ficar bem prensado.